Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam bem-vindos ao primeiro Lidera Brasil, o primeiro congresso online de empreendedorismo e liderança. Meu nome é Edivaldo Almeida e eu tenho o grande prazer de estar com vocês no dia de hoje, levando conceitos que possam fazer a diferença no seu dia a dia, na sua empresa, no seu negócio e, por que não dizer, na sua vida como um todo. Nós vamos falar, nossa palestra será, o tema da palestra é o líder quântico, empreendedorismo de alta performance. E você deve estar se perguntando realmente o que seria esse líder quântico, como que ele pode fazer realmente diferença. Evidentemente você deve estar se perguntando uma série de coisas, não é? Mas antes disso, quero mais uma vez dar as boas-vindas a vocês e dizer que é um grande prazer estar com vocês. Mas antes de mais nada, nós precisamos realmente agradecer. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer ao Criador que nos permitiu estar aqui no dia de hoje, levando esses conceitos, levando esse conhecimento a vocês, fazendo a diferença na vida de cada um de vocês que está nos assistindo. Gostaria também de agradecer à Casa de Palestra pelo privilégio de estar aqui participando desse evento tão grandioso, que tem acima de tudo o princípio, o valor da contribuição, levar conhecimento de uma forma mais ampla, democratizando inclusive o acesso ao conhecimento. Gostaria também de agradecer ao meu time, que tem realmente se esforçado, buscado informações, trazido conceitos, enfim, dado a tranquilidade para que a gente possa fazer um trabalho realmente diferenciado. E gostaria principalmente de agradecer a cada um de vocês que está aí nos ouvindo, nos vendo. Realmente vocês é a razão de tudo isso. Muito obrigado e vamos em frente. Antes de mais nada, eu gostaria de apresentar para vocês a Alpha Leader, a minha empresa. Essa empresa nasceu da minha visão, do meu grande desejo de fazer um alinhamento da minha vida profissional com a minha missão de vida. Algum tempo atrás eu descobri que a minha missão de vida era contribuir, era levar conhecimento. Nós acreditamos piamente que a construção de um mundo bem melhor passa pela construção de um ser humano melhor. Dentro desse aspecto, nós levamos conhecimento que possam construir esse mundo melhor dentro das corporações. E a Alpha Leader, então, tem basicamente 5 áreas, muito rapidamente: a área de educação corporativa, onde nós vamos desde cursos rápidos de 8 horas até um MBA executivo de 420 horas, 700 horas. Passamos também pelo coaching, que são estratégias fenomenais, coaching, mentoring e counseling, estratégias efetivas de elevação do potencial humano. Temos também a parte de consultoria, onde nós contribuímos com empresas, desde empresas de pequeno porte até empresas gigantes, sempre levando alta performance. Esse é o nosso objetivo. Temos também palestrantes fenomenais que trabalham com a gente, além de mim, é claro. E temos a área de educação financeira, onde nós desenvolvemos, a partir do coach financeiro, uma metodologia que leva à mudança de comportamento de consumo, levando sustentabilidade para as pessoas. É muito importante entender que a sustentabilidade de uma empresa passa também pela sustentabilidade dos seus colaboradores, dos seus funcionários. E hoje nós estamos vivendo um momento bastante complicado, onde a baixa performance dos colaboradores, associado fundamentalmente ao seu endividamento, está levando as empresas a também perderem performance. Portanto, essas são as 5 áreas fundamentais da nossa empresa e nós realmente queremos já colocar desde já a nossa empresa para cada um de vocês, no sentido sempre de colaborar com cada um de vocês. Mas vamos lá. Vamos falar sobre um pouco de empreendedorismo, inovação, e eu queria começar compartilhando com vocês uma pesquisa que a IBM fez há algum tempo atrás. O nome dessa pesquisa foi Capitalizing on the Complexity, e basicamente o objetivo era realmente discutir como é que você capitaliza seus negócios num ambiente de tamanha complexidade.
E eles chegaram a 5 pontos fundamentais. Primeiro, incorporar o conceito de liderança criativa. Vocês sabem que a base da inovação realmente que sai do comum, aquela que vai gerar um oceano azul de oportunidades para você, ela nasce da criatividade. A criatividade. E nós vamos falar bastante sobre criatividade e como construir essa criatividade no ambiente de negócios, no ambiente da sua vida, não é? Isso é o mais importante. Outra coisa que ela debateu fundamentalmente foi a questão do relacionamento com os clientes. E ele propõe, então, nesse trabalho, uma reinvenção dessas relações. E quando a gente fala em relação com clientes, nós não estamos falando só de clientes externos. Nós também precisamos entender que existem clientes internos e que esses clientes são muito importantes de serem trabalhados. Não é? São os nossos colaboradores e essa é parte fundamental da liderança de alta performance. Outra questão é a questão da construção de destreza operacional. Cada dia mais as empresas elas precisam ser ágeis. Nós estamos trabalhando num ambiente global e essa agilidade é fundamental, fundamental. Então destreza operacional é muito importante. E é evidente que as empresas podem trabalhar, não é? Numa alavancagem operacional, comprar equipamentos, máquinas, mas no final do dia, meu amigo, minha amiga, o que acontece é que os colaboradores é que são os responsáveis fundamentalmente pela destreza operacional de uma empresa. Portanto, está tudo na mão dos líderes. Os líderes precisam realmente assumir essa responsabilidade. E hoje, meu amigo, minha amiga, nós estamos vivendo um ambiente onde existe um verdadeiro apagão de líderes. E nós vamos falar como criar novos líderes. Então, entrando no conceito, né, você deve estar falando, puxa, Edivaldo, mas física quântica, como é que a gente traz física quântica para um ambiente empresarial? O que é esse tal de líder quântico? Né? Então vamos pegar só, eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas, e aí a gente acaba querendo dar aula, mas o objetivo aqui não é dar aula não, mas eu tenho que falar um pouquinho sobre o conceito de física quântica. E a física quântica, ela fala fundamentalmente que existem saltos quânticos. O que é um salto quântico? É quando um elétron salta de uma camada do átomo, de uma camada atômica, para uma outra camada, sem passar pela região intermediária. Ou seja, ele vai de um ponto ao outro sem passar pelos pontos intermediários. E é isso que nos dá no final a luz, não é? A luz. E o que é a luz, trazendo para o nosso ambiente do dia a dia? A luz é o conhecimento. Então, para nós, o líder quântico é aquele que consegue, através de um trabalho efetivo, interno e externo, provocar verdadeiros saltos de crescimento. Saltos de crescimento tão grandes que aparentemente esse salto não passou pelos estágios intermediários de crescimentos tradicionais. Ou seja, eu saí de um estágio de crescimento e fui para um outro estágio de crescimento, aparentemente sem passar pelos estágios intermediários. Muito bem, mas o que isso tem a ver, então, com a liderança? É basicamente isso, meu amigo. É você ter a coragem de sair de um ambiente de mediocridade, de um ambiente de insatisfação, e nós estamos vendo isso nas consultorias que a gente faz por aí, nos coaches que a gente faz por aí. A gente vê uma grande insatisfação dos seus líderes e, por conseguinte, dos seus liderados. E essa insatisfação, ela gera uma dependência, ela gera inércia. O ambiente que nós vivemos hoje, global, gera medo, não é? E tudo isso no final do dia vai gerar imperfeição e perda de clientes. Então o que nós propomos para você é dar um salto, como esse peixe aí, ele resolveu sair do aquário menor e pular, dar um salto quântico para uma nova etapa de crescimento. E aí você vai encontrar liberdade, autonomia, excelência. Isso vai influir até na sua própria saúde, porque você vai se encontrar num novo momento de vida. Isso é o líder quântico. É isso que você tem que fazer. Isso é realmente liderança de alta performance, não é? Muito bem. Mas como é que está o cenário da liderança? Como é que está a inovação? Recentemente eu estava lendo um artigo da Endeavor, uma grande empresa que dá suporte ao empreendedorismo brasileiro e mundial,
E realmente existe uma grande preocupação aqui no Brasil em relação à liderança e a capacidade dessas lideranças construírem inovação. As empresas, em geral, elas investem muito pouco no desenvolvimento do seu capital intelectual. Ainda há pouco eu estava falando com um cliente na área de saúde e ele dizia exatamente isso. Ainda hoje, gastos com a questão de treinamentos, capacitação, etc., ainda são considerados como custo e não investimento. E isso é uma coisa muito complicada, porque é o capital intelectual da sua empresa que efetivamente vai construir esses saltos de crescimento. Os líderes, eles continuamente estão apagando incêndio. E se eles estão apagando incêndio, você imagina como é que estão seus liderados. Vocês provavelmente devem estar passando por isso no dia a dia de vocês. Muitos líderes, em função do foco no operacional, na parte operacional, ou seja, na resolução de problemas, eles não liberam tempo e energia para focar no estratégico. Pouco ou quase nenhum tempo para estar com o cliente, entendendo realmente as suas necessidades. Isso leva ao que nós chamamos de um oceano vermelho, onde você vai ter um tubarão, que provavelmente é você, seu concorrente, né? Tentando comer a próxima presa, ou seja, um mar de sangue. E é isso que a gente quer provocar mudança. Nós queremos convergir, trabalhar você para que você possa fundamentalmente criar um oceano azul de oportunidades. Mas o que leva então uma empresa, uma equipe a trabalhar em harmonia? Porque é isso que as empresas buscam hoje. E você vai ver mais efetivamente, quando falarmos um pouco sobre geração Y, que harmonia e crescimento são os nomes do jogo. Mas vou apresentar para vocês um dado bastante simples, né, que foi até a Anthropos Consultoria que fez um levantamento há algum tempo atrás. Então a pergunta foi: o que você quer em relação ao seu emprego? Ou seja, isso foi feito tanto com colaboradores como com executivos, não é? Então, com 44%, praticamente 45% das pessoas disseram que é sentir-se continuamente, constantemente treinado e crescendo profissionalmente. Na verdade, a busca por crescimento não é só profissional. As pessoas buscam hoje, sim, crescimento constante. Por quê? Porque se eu me sinto crescendo, eu me sinto vivo. Outra questão é o trabalho desafiante. Nós queremos aquele sentimento de missão, de propósito, não é? Quase 30%, desculpe, das pessoas manifestaram esse sentimento, essa necessidade de estar numa missão, de estar engajado em algo. Outra questão importante, praticamente 15% falaram que gostariam de ter uma liderança forte, atuante, inspiradora, uma liderança quântica, uma liderança que provoque esse momento de mudança, esse momento de crescimento, não é? E se você for ver, o salário está lá em quarto colocado, não é? Muitos clientes que a gente trabalha hoje, eles dizem pra gente assim: Edivaldo, o que acontece é o seguinte, eu preciso dar aumento de salário, e dá aumento, e dá aumento, e dá aumento, e no final do dia não consegue resultado, não consegue efetivamente trabalhar essa liderança inspiradora que no final das contas é o que o nosso colaborador busca. Não é? Esse é um sinal de que nós, líderes, temos que nos reinventar urgentemente. E esse é o nosso trabalho. É para isso que a gente está aqui falando desses conceitos fantásticos que eu tenho certeza, se você aplicar, pode mudar a sua vida. Como líder na sua empresa, como líder dentro da sua casa, como líder junto aos amigos, isso é que a gente quer. Muito bem.
Mas falando um pouquinho sobre os conceitos de liderança, não é? O conceito de liderança ele vai evoluindo também. Eu gosto muito dessa colocação do Augusto Cury, aliás, você vai ver ele mais de uma vez nessa apresentação. Ele coloca que o maior líder é aquele que reconhece a sua pequenez, extrai forças da sua humildade e experiência da sua fragilidade. E esse é o maior desafio com todos os líderes que nós trabalhamos. O líder autêntico, o líder quântico é aquele líder que sabe mostrar a sua real faceta, seja na hora de mostrar a ação, o conhecimento, seja na hora de reconhecer suas limitações, não é? Então, o líder, ele realmente, como Abraham Lincoln falava, a maior habilidade dele é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns, não é? Nós somos pessoas comuns, mas temos um vernáculo imenso, nós temos uma capacidade incrível de desenvolvimento, autodesenvolvimento e capacidade de ação. E é isso que a gente precisa. Eu costumo dizer que os líderes, eles são, acima de tudo, grandes vendedores de sonhos. Nós, meus amigos, precisamos ter sonhos e sonhos grandiosos. E os grandes líderes são aqueles que sabem implantar na mente dos seus colaboradores aqueles sonhos que parecem inatingíveis. É isso que um grande líder, é isso que um líder quântico faz, não é? E então, se a gente for ver o grande Peter Drucker, né, um dos maiores pensadores da nossa época, ele coloca que liderar é dirigir o olhar das pessoas para as perspectivas mais elevadas. E é o que as pessoas estão buscando, não é? Esse senso de missão, não é? E acima de tudo, uma coisa que ele fala que é sensacional é elevar o desempenho a padrões realmente altos, construir uma personalidade nos nossos liderados, e por que não dizer em nós mesmos, que nos façam superar as nossas limitações normais. Na verdade, meu amigo, minha amiga, nós somos ilimitados. Nós não temos limitação. A única limitação que eu tenho, é a limitação imposta pela nossa mente. E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos nos desafiar continuamente. E aí, através desse desafio, desse autodesafio e da nossa habilidade de desafiar os nossos colaboradores, é que nós vamos criar esse ambiente, criar essa personalidade única, gigante, que vai nos levar a nós mesmos e aos outros a superar as nossas limitações. Esse é o cenário que nós encontramos hoje na liderança. E a liderança é fundamental para o processo de inovação, não é? Então vamos lá. Então, essa é a pergunta que eu faço para você. Como é que você vai então construir um ambiente empresarial que vai te levar num oceano azul de oportunidades, dar esses verdadeiros saltos quânticos? Na verdade, se você não está muito antenado, se você não conhece direito o conceito de estratégia do oceano azul, a estratégia do oceano azul é uma estratégia que visa criar oportunidades em que você automaticamente se desconecta do seu concorrente. Você cria um ambiente tão fortalecedor que o seu cliente vai enxergar somente você. E o maior exemplo que nós temos de estratégia de oceano azul está no Circo de Solé. E eu pergunto para você, quanto que você pagaria para estar no espetáculo do Circo de Solé? 200? 300? Saiba que tem gente que paga mais de R$1.000 para assistir o Circo de Solé. E aí entra um negócio interessante, que é a questão do momento em que o Circo de Solé nasceu. Não é? No momento em que as pressões em face aos maus tratos aos animais era crescente. E as pessoas iam ao circo, nós iríamos, não é? Eu lembro ainda nessa época que a gente ia para ver os animais, não é? E os animais, eles eram, assim, de certa forma, maltratados. Então, num ambiente onde o circo parecia que ia falir, vem uma estrutura, uma empresa, que recria, usa estratégias teatrais, música, interpretação e cria um novo negócio, um negócio inigualável até nos dias de hoje,
Não é? Isso é criar uma estratégia de oceano azul. E para você criar um oceano azul de oportunidades, fundamentalmente você tem que utilizar a liderança quântica. Eu coloquei aqui um ponto de interrogação, mas na verdade não há dúvidas. A liderança quântica é a liderança do futuro. Não um futuro daqui 10, 15, 20 anos, mas um futuro para você que começa agora. E agora nós vamos começar a entender um pouco do que é essa liderança quântica e como criar essa liderança quântica. Mas antes disso, eu preciso falar para você de um líder específico. E eu coloquei aqui, líderes alfa, esse grande vilão. Será que o líder é um vilão, pessoal? Será que no dia a dia de vocês, a liderança ela pode ser algo ruim para a empresa? Legal. Eu tive a felicidade, por não dizer o privilégio, de conhecer a Kate Ludman e o Ed Erlandson. Estive na casa deles nos Estados Unidos. Na época eu fazia parte do conselho de uma empresa de coaching nos Estados Unidos e foi uma experiência maravilhosa. Conheci pessoas fantásticas. A Kate é coach do Michael Dell, das indústrias Dell. O Ed era coach do Boston Red Sox, tirou o Boston Red Sox de uma fila de, se eu não me recordo, se não me falha a memória, mais de 50 anos sem ganhar um título. E eu vivia, né, porque eu sou fã do Boston Red Sox, também sofrendo com os sucessivos fracassos, não é? E eles fizeram uma grande pesquisa com grandes líderes, não é? Então essa pesquisa foi feita com líderes que apresentassem altíssimo desempenho, não é? Foram mais de 11 mil líderes entrevistados. E o que era o que se buscava? Se buscava, na verdade, testar técnicas, comprovar técnicas, não é? E chegou-se à conclusão de que no ambiente empresarial, 75% dos altos executivos de empresas são alfa, são líderes alfa, são líderes de alta performance. Mas o que é ser um líder alfa no final das contas, né? Então esse livro, Síndrome do Macho Alfa, aborda exatamente essa questão. Primeiro, são líderes de altíssimo desempenho. Eles são dominantes, são carismáticos, eles assumem o controle da situação. Sabe aquele cara que é magnético, tem um magnetismo interior? Então, esses são os líderes alfa. São competitivos, são realizadores, são aqueles que enxergam longe, aqueles que conseguem ver coisas onde os outros não veem. Têm apetite pelo novo, adoram mudança, não é? Esse, pessoal, é o lado Jedi do macho alfa. Para aqueles que gostam, como eu, de Guerra nas Estrelas, não é? Esse é, então, o macho alfa. Esse é o lado Jedi do líder alfa, né? Mas existe também o que a gente chama de desfunção do líder alfa. E aí tem isso aqui, ó, eles são totalmente competitivos, são intimidadores, eles têm esse charme interior, esse magnetismo, como eu falei, mas eles usam esse magnetismo para quê? Para alcançar o que eles querem, para manipular pessoas, são arrogantes, né? Levam seus colaboradores à exaustão. Então esse cara dá resultado? Claro que ele dá, é lógico que ele dá, mas ele dá resultado muito grande, mas deixa um rastro de destruição nas empresas. E esse é o problema. Normalmente são caras que vão lá, dão resultado e acabam caindo fora da empresa. Ou, no final das contas, acabam contratando um de nós para trabalhá-los nesse ambiente que eles estão. Então esse daí, pessoal, é o lado negro da força. E nós temos esse lado, nós, líderes alfa, temos esse lado negro da força. E por mais que a gente trabalhe, não tem como controlar. E aí então, eu queria entender, fazer um teste com você. Será que você é um líder alfa? Então veja aí, ó, forças alfa. Nunca desisto do meu objetivo. Responda, será que você nunca desiste do seu objetivo? Será que você sempre diz o que pensa? Dá uma olhada nessas perguntas, no lado da força alfa aqui. Agora dá uma olhada na área dos riscos alfa, que a gente chama. Será que eu me comparo com outro? Será que eu não gosto, não suporto, eu tenho dificuldade quando as pessoas discordam de mim? Será que eu expresso a minha raiva, sou raivoso, sou competitivo? Será que quando eu jogo tênis eu quebro uma raquete quando eu perco o jogo? Esse é o risco alfa. E aí, pessoal, se você respondeu sim para mais de 6 itens daqui, você provavelmente é um alfa.
você é um alfa. E aí eu preciso mostrar um gráfico para você. Esse é o gráfico da tipologia do alfa. Então você pode ver que aqui no ranking total, esse alfa tem 73,5% de fortaleza alfa, mas tem quase 87% de risco alfa. Ele é um alfa comandante com 98% de fortaleza e 86% de risco na parte de comando. E como executor, mais ainda, quase 98% de risco alfa. Se você respondeu mais que 6, você provavelmente tem esses riscos. E aí é o problema. Muitos casamentos acabam por pessoas que têm essa característica alfa, não é exatamente em função do risco. Não é? Então, o líder alfa, ele é importante que a gente entenda. Quais são alguns exemplos? Hillary Clinton é um bom exemplo. Um dos maiores exemplos é o Steve Jobs, um grande líder alfa visionário, mas que acabou até desenvolvendo um câncer em função do grande risco que ele tinha, desse aspecto raivoso. Nós temos também a Condoleezza Rice, ex-secretária de Estado dos Estados Unidos, e ela chegou, foi a primeira secretária de Estado americana negra, não é? E ela conseguiu dividir a comunidade negra, tal é o comportamento agressivo dela. E o Larry Bossard, ex-CEO da Honeywell, também foi CEO de uma das unidades da GE, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Então, falar de liderança, a gente tem que falar de inteligência. Vocês sabem que existem algumas inteligências chamadas inteligências múltiplas. E a primeira inteligência é a inteligência desenvolvida por Gardner, né, ou abordada por Gardner como inteligência lógico-matemática. Né? Então, ela é focada no 2 mais 2 é igual a 4. Ela é racional, pensamento racional, lógico, matemático. E vocês sabem, ela é dada pelo QI. Então, QI, pessoal, não é quem indica, tá? É quociente de inteligência, tá? Embora o pessoal use aí como quem indica, não é? Então, essa é a primeira inteligência, uma inteligência muito forte dentro de nós, não é? Mas existe também a inteligência emocional, muito difundida por Daniel Goleman, e ela foca a nossa parte emocional, nossa autopercepção, nossa percepção social e a nossa habilidade de fazer a nossa autogestão e a gestão dos relacionamentos. E realmente a inteligência emocional é muito trabalhada na questão da liderança carismática, essa liderança inspiradora, a nossa habilidade de fazer a gestão de riscos, tanto interno como externo, não é? Mas existe hoje, nesse início de século, uma inteligência que está sendo caracterizada como inteligência espiritual. Não tem nada a ver com religião isso aqui, pessoal. Tem a ver com a nossa habilidade de lidar conosco. Não é? É uma inteligência unitiva, uma capacidade de contextualizar, construir significado. Nós somos seres de significado. É isso que nos faz diferente dos outros animais. Então, a inteligência espiritual, ela funciona como uma inteligência central, responsável pela nossa capacidade de tomadas de decisão e livre-arbítrio. Não é? E fundamentalmente, essa inteligência central, ela ativa a criatividade e a nossa capacidade de construir ou acessar os nossos insights, a nossa intuição. E hoje, pessoal, está complicado, né? Nós temos cada vez mais informação, cada vez menos tempo para trabalhar essa informação, portanto, nós precisamos cada dia mais trabalhar a nossa intuição. Não é? Foca as grandes perguntas fundamentais da humanidade. Então aí o meu amigo Augusto Cury mais uma vez, inteligência espiritual é ter consciência de que a vida é uma grande pergunta em busca de grande resposta. Eu digo que a vida são grandes perguntas em busca de grandes respostas. Não é? Na nossa forma de enxergar, então, espiritualidade é o processo onde nós buscamos a evolução através do relacionamento conosco, esse relacionamento intrapessoal, e o nosso relacionamento com o universo. Não é? E ele é estabelecido em altos graus de consciência. Não é? Foca principalmente nossos valores e a significância que nós temos em relação à nossa vida. Não é? É a chave que abre a porta da criatividade. Então você, nesse momento, precisa começar a prestar atenção e entender como que nós vamos chegar lá.
não é? Então, liderança e espiritualidade estão intimamente associados no dia de hoje. E o Richard Barrett, ele colocou então um modelo em que nós vamos desde o nível de sobrevivência, onde muitas empresas não saem, é naquela questão da busca da estabilidade financeira, e nós temos que ir subindo até chegar à escala de servir. Serviço à humanidade, ao planeta, serviço aos que estão à nossa volta, os nossos colaboradores. Esse é o conceito do líder servil. E se você for ler o Monge Executivo, você vai ver que lá ele fala fundamentalmente desse grande amor, desse amor ágape, né? Que no mundo corporativo é difícil de falar, então nós mudamos a palavra, nós mudamos a frase, nós falamos que é esse interesse genuíno pelo ser humano. Então nós temos que caminhar desde a nossa sobrevivência até chegar ao nível de serviço. E quanto maior é o nosso consciente de espiritualidade, melhor nós lidamos com essas etapas, não é? Então, liderança, meu amigo, minha amiga, é uma questão de evolução. Evolução. E nós temos como acelerar essa evolução no que tange aos líderes, não é? E aí, então, nós temos a questão do poder do foco, não é? E aí, então, é muito importante a gente entender como é que está essa questão do foco e a questão dos choques de geração, não é? E aí nós temos então hoje uma situação única, onde nós temos 4 gerações, pessoal, 4 gerações convivendo nas empresas. Nós temos os baby boomers, que são as pessoas, não é, que já estão lá no topo da pirâmide. Nós temos a geração Y, a qual eu faço parte, não é, diretores, vice-presidentes. Então temos aí o pessoal da geração Y chegando aí, comendo poeira e apertando nós aí, empurrando, buscando oportunidades. E tem os estagiários que estão chegando aí na geração Z, não é? E aí entra a questão de como lidar com isso, porque o pessoal da geração X, e especialmente os baby boomers, não sabem lidar com as gerações mais novas. E aí é interessante verificar essa pesquisa de Harvard, que mostra que a geração Y, ela quer basicamente evolução, feedback, quer orientação, quer coaching, não é? Ela quer isso do seu chefe. Ela quer trabalhar em horários mais flexíveis, busca qualidade de vida. Então, cada dia mais, o líder ele precisa efetivamente se reinventar, não é? E aí eu tive a felicidade de trabalhar com essa pessoa maravilhosa chamada Amit Goswami, e nós criamos para a empresa o conceito de homem integral da física quântica. Fundamentalmente, na empresa, nós temos a parte dos operários, não é? Nós temos a área de coordenação, que dentro da física quântica nós chamamos físico, vital, a parte mental, que nossa analogia é com o nível gerencial, e o nível supramental, que é o nível executivo. Como que nós trabalhamos então e como você vai ter que buscar trabalhar? No nível físico, nós estamos falando da operação. E nós precisamos cada vez mais dar autonomia para que as coisas ocorram. Então, cada dia mais nós falamos em equipes autogeridas, desenvolvimento de competências técnicas, ou seja, treinamento, capacitação, dar autonomia para que as equipes façam essa autogestão. Além disso, nós temos na etapa de coordenação a necessidade de implementação das estratégias. E aqui nós precisamos empoderamento, empowerment. Não é? E aqui nós precisamos, você como líder, precisa trabalhar fundamentalmente as competências comportamentais. É fundamental que o comportamento leve esses colaboradores a construírem ação contínua, ação máxima. Não é? No nível mental, nós temos a questão da estratégia. E aí nós temos a gerência. Nesse aspecto, nós precisamos trabalhar uma visualização unificada. Trabalhar estratégias de coaching executivo, coaching de negócios, para fazer com que a estratégia efetivamente chegue naquele que vai operacionar, naquele que vai implementar essas estratégias, não é? E no supramental, então, nós estamos falando de missão, visão e valores. E hoje nós já trabalhamos no nível executivo das empresas com meditação, coaching holístico e construção dos elementos que vão levar à construção dessa inteligência espiritual e à construção de um líder quântico. Esse é o caminho. Do ponto de vista, vocês lembram que eu falei agora há pouco que
a geração Y, ela busca o quê? Esse senso de pertencer a algo, não é? De fazer parte de algo, de missão, de visão. Então, na física quântica, a gente fala de causação descendente. E se você for pensar, tudo nasce lá em cima, no pensamento, não é? Esse computador que você está olhando no momento, ele nasceu da ideia de alguém, não é? A mesa que você deve estar apoiando o seu computador também. Ou seja, tudo começa lá no supramental, no nível executivo. A maioria das empresas hoje tem dificuldade de fazer com que a sua visão, os seus valores, a sua missão chegue no nível de operação, no nível de implementação das estratégias. E isso é fundamental. E somente com essas estratégias que nós estamos mostrando para vocês é que você efetivamente terá uma construção desse ambiente criativo, desse ambiente de inovação contínua, não é? Muito bem. Então, o líder quântico, ele trabalha fundamentalmente, esse cara que está lá em cima, entre o nível o nível executivo e o nível gerencial, você tem o uso contínuo de coaching. E talvez você não saiba o que é coaching, mas coaching é um processo estruturado que faz com que você saia de um patamar de potencial, num patamar de performance, que pode ser até bom, mas para um patamar extraordinário e sustentável. Na nossa metodologia, o coaching, nós começamos com a construção do mandato, ou seja, dos seus grandes objetivos. Seus grandes objetivos. A partir daí, nós temos que fazer um diagnóstico, entender onde você está. Primeiro construímos o seu ponto B, o ponto onde você quer chegar. E depois vamos construir o ponto A, o ponto onde você está. Aí, meu amigo, minha amiga, temos que construir planejamento, um plano de ação que realmente contemple o que você quer. E ao longo do princípio é necessário fazer algumas recalibrações, algumas mudanças de curso. O que acontece muitas vezes com o empreendedor, especialmente o empreendedor brasileiro, é que na primeira pedra no caminho ele acaba mudando o objetivo, mudando de rumo, ao invés de fazer pequenos contornos na sua estratégia. E o coaching, então, vai levar você a trabalhar a sua sustentabilidade. Esse é o modelo que você tem que utilizar. Construir objetivos sólidos e caminhar para a sustentabilidade, não é? Então, meu amigo, minha amiga, a inteligência espiritual, ela vai construir esse ambiente para a liderança quântica. De que forma? Ela está no cerne, ela está no centro. Ela vai levar você a trabalhar, sair do aspecto convencional, fazer com que você se torne um ser mais sociável, investigativo, até porque não artístico, porque a criatividade nasce no nosso lado mais artístico, mas mantendo você também com o pé no chão, levando você então a realmente empreender, e esse empreendedorismo servil, esse empreendedorismo de serviço à sociedade, aos seus colaboradores. O que a inteligência espiritual faz, promove, é exatamente isso, coordenar as inteligências lógico-matemática e a inteligência emocional. É isso que é feito. Então, atitudes fortalecedoras. Primeiro, seja questionador, busque sempre o porquê das coisas. Fique atento àquelas coincidências, que na verdade não existe coincidência, meu amigo, minha amiga, são sincronicidades. Por exemplo, você encontrou com uma pessoa hoje e daqui 5 dias você encontrou com aquela mesma pessoa. Coincidência, né? Tente verificar, não existe coincidência. É o universo te dando uma dica de alguma coisa. Se isso acontecer, chega na pessoa e fala, pessoal, vem cá. Vamos conversar um pouquinho, vamos fazer algumas reflexões aí sobre o nosso conhecimento, o que é que a gente pode fazer junto. Busque autoconhecimento e o coaching é a melhor ferramenta para você buscar autoconhecimento. Tenha um coach, trabalhe um coach, realmente construa um ambiente de crescimento. E aí já estamos chegando no finalzinho da nossa palestra, vou mostrar para vocês os 12 elementos da liderança quântica. Primeiro, pensamento positivo. Pensamento positivo ativa o seu córtex frontal, que é exatamente a região onde a sua inteligência emocional está para ser desperta. Construa razões fortalecedoras para a sua vida. Tenha uma vida realmente desafiante. Construa humildade. Ser humilde não é ser fraco. Demonstre, inclusive, as suas fraquezas, as suas limitações. É conhecendo suas limitações que você vai caminhar rumo ao sucesso.
Desenvolva objetivos grandiosos. Nós temos que entender que a energia mental, ela depende de grandes objetivos, de grandes sonhos. Sonhe e, acima de tudo, entre em ação. Projete seu futuro, mas entre em ação hoje, imediatamente, ok? Viva com toda intensidade cada pequena vitória. Se nós esperarmos a grande vitória, nós vamos perder grandes oportunidades, não é? E muitas vezes os nossos colaboradores, essas pequenas vitórias são o combustível para que realmente a gente alcance objetivos maiores, não é? Tenha princípios, conheça seus valores e viva por eles. E absolutamente não teste seus valores. Se você testar seus valores, se você for contra seus valores, se prepare para o choro. Desenvolva um interesse genuíno pelo ser humano. É a partir daí que você vai ter verdadeiros soldados lutando com você pelo ideal maior, pelos seus grandes sonhos, não é? Pratique a vigilância interna. Vigie seus pensamentos o tempo todo e se entregue no processo de liderança, não é? Mais uma vez, identifique seus valores mais profundos e seus talentos mais incríveis. Liberte suas emoções, entenda, as emoções são feitas para nos trazer conhecimento. Todo conhecimento para assentar no ser humano precisa de uma emoção. E por último, busque o autoconhecimento e exercite a sua intuição. Eu gostaria imensamente de agradecer, é um tema bastante longo, não é? Eu queria agradecer principalmente por você, nesse momento, me dar a oportunidade de estar cumprindo a minha grande missão de levar conhecimento a cada um de vocês. Realmente fiquem à vontade para entrar em contato, para nos conectar através das mídias sociais, do Facebook, do Twitter. Acesse o nosso site e, acima de tudo, se entregue ao processo de liderança e viva a vida com toda a paixão que é possível. Um grande abraço e até a próxima.